Bem-vindo ao Panorama do Antigo Testamento. Nós estamos dando continuidade na abordagem dos livros e agora nós estamos entrando em 1 Reis e 2 Crônicas. Esses livros eles não vão ser batidos de forma distinta, eles vão ser batidos juntos. Até porque eles vão contar praticamente os mesmos eventos históricos, então a gente está falando do mesmo período, escritos em épocas distintas, mas contando relatos que ocorrem no mesmo tempo. Então, nós podemos juntar esses dois livros e nós podemos entender e compreender com maior facilidade aquilo que está escrito a respeito desse período da época em Israel. Só para rememorar, então a gente colocou uma cronologia. Dentro dessa cronologia nós colocamos o reino unificado e depois nós colocamos o reino dividido. Na parte superior o reino do norte, na parte inferior o reino do sul. Na parte superior as 10 tribos, na parte inferior Judá e Benjamim. Então, nessa porção a gente vai bater até chegar ao reinado de Acabe e até chegar ao reinado de Josafá, respectivamente norte, sul, 10 tribos, Judá. Vamos então entrar no panorama de Reis e de Crônicas. E só tenho que trazer a memória novamente, quando eu falo de reis, eu estou falando de um panorama fiel e profético. Fiel por quê? Porque a pessoa que descreve o livro de Reis, ela não está preocupada em esconder, em deixar de informar todas as vezes que os reis erraram. Então você verifica ali que aspectos positivos e negativos daquele reinado são citados. Enquanto quando olhamos para Crônicas, são citados apenas as vezes que os reis eles fizeram aquilo que era louvável. Até porque, quando nós olhamos para Crônicas, nós só enxergamos a tribo de Judá. Porque o cronista ele está voltando do cativeiro e ele está trazendo a memória daquele povo que retornou do cativeiro, ou seja, a tribo de Judá, a tribo de Benjamim e todos aqueles representantes das outras tribos que foram juntas, que se eles permanecerem fiéis a Deus, Deus também manterá a sua palavra e vai conservá-los. E é por esse motivo que Deus os trouxe de volta do cativeiro, porque eles fizeram conforme as Escrituras indicavam. Se por acaso realmente eles se arrependessem, Deus os traria de volta. Então, quando nós olhamos para o panorama de Crônicas, nós vamos verificar esse retorno da tribo de Judá. Quando nós olhamos para Reis, nós identificamos que Reis é profético, porque o tempo todo existe um profeta falando para um rei, falando para o povo, que se o povo não voltar atrás, se o rei não voltar atrás, Deus executará o reto juízo. Quando nós olhamos para Crônicas, os fatos já ocorreram. Então não existe um panorama profético em Crônicas. Crônicas existe um relato daquilo que já aconteceu. O registro dos fatos que aconteceram para que o povo leia e compreenda o que aconteceu com eles foi motivo de pecado. Por causa que eles cometeram transgressões, eles caíram na situação atual e é bom que o povo rememore quem é seu próprio Deus para evitar cair nos mesmos erros e novamente ser sentenciado da mesma forma. Então essa praticamente é a diferença de um livro e de outro livro. Um é fiel e profético, o outro é seletivo e motivacional, porque tem que trazer esperança àqueles que voltaram do cativeiro. Então uma forma de eu trabalhar esse índice em Crônicas é essa forma aqui. Eu peguei só o livro de Reis para a gente ter uma ideia, e daí eu coloquei quem está reinando tanto no Reino do Norte quanto no Reino do Sul. Reino do Norte à esquerda, Reino do Sul à direita, Reino do Norte as 10 tribos, Reino do Sul a tribo de Judá e Benjamim. Então a gente vai ter Roboão e Jeroboão, a gente vai ter, seguindo Jeroboão, Nadab, Baasa, Elá, Zinri, Onri e Acabe. E em Judá vamos ter Roboão, Abias, Asa e Josafá. Então, começando o panorama propriamente dito, a gente vai começar pelo bom começo de Salomão. Então, de 985 até 945, Salomão assentou-se no trono de Davi, seu pai, e o reinado foi firmemente estabelecido. Também encontramos referência a isso em Crônicas. Salomão, filho de Davi, estabeleceu-se com firmeza em seu reino, pois o Senhor, o seu Deus, estava com ele e o tornou muito poderoso. E isso reflete os fatos conforme inicia-se o reino de Salomão. Então são os primeiros atos, é o que vai acontecer com Salomão. Por exemplo,
a gente vai ter, logo no início da história de Salomão, Adonias, seu irmão, tentando usurpar o trono, sacerdote Abias e Joabe auxiliando ele nessa usurpação. E aí, Natan, o profeta, chega na presença de Betseba, diz o que está acontecendo e fala que se ela não fizer alguma coisa, certamente a vida dela e a vida do filho dela estarão em risco. E ele manda com que ela se apresente até o rei Davi e venha dizer o que está acontecendo. E que logo depois que ela venha a expor os fatos, ele também o fará. Então, Betseba comparece à presença do rei, indica o que está acontecendo, pergunta ao rei se Salomão realmente não seria o seu descendente, até porque o outro filho, Adonias, estava se proclamando rei, estava fazendo festa e o povo estava dizendo que ele era o rei. Nesse meio tempo vai chegar Natan e vai dizer a mesma coisa, e vai falar, olha, será que o Senhor não esqueceu de informar algo tão importante como indicar que Salomão não seria aquele que iria reinar, mas sim fulano e ciclano? E olha, todo mundo foi convidado, mas fique sabendo, rei, que olha, Betseba não foi convidada, eu não fui convidado, mas outras duas pessoas não foram convidadas e nem Salomão foi convidado, então eu não sei no que isso vai dar. Essa é a ideia geral de que ele acaba passando para Davi. E aí Salomão vai ser confirmado como rei sobre Israel, vai se assentar no trono, Adonias vai ficar sabendo, vai temer o seu irmão, vai se agarrar às pontas do altar, temendo pela sua própria vida, e o seu irmão vai mandar dizer, olha, se ele for uma pessoa reta, ele não tem que se preocupar, ele pode sair do altar e ir para a casa dele, que nada vai acontecer com ele. Adonias vem à presença do rei, se desculpa e vai para sua casa. Mas, passado um tempo, ele vai chegar a procurar Betseba e vai solicitar que aquela concubina do rei, com qual o rei realmente não se deitou, mas que aquecia o rei nas suas últimas noites, pudesse tê-la como esposa. E ele pede para que Betseba pudesse fazer esse pedido a Salomão, porque certamente Salomão não iria negar esse pedido. Bem, Salomão entende que na realidade, com esse pedido, Adonias está tentando usurpar o trono para indicar que aquela que se deitava com seu pai agora era a mulher de Adonias, e aí ele manda matar Adonias. O sacerdote Abiatar, a partir daí, também é impedido de ser sacerdote perante Deus, e aí vai se cumprir a profecia que tinha sido dito a respeito dos descendentes de Eli, que eles nunca mais seriam sacerdotes perante o Senhor. Aqui se cumpre, porque o sacerdote Abiatar é afastado do exercício sacerdotal. Com relação a Joabe também vai se agarrar às pontas do templo, vai pedir pela sua própria vida, pelo altar, e lá chegando, eu vou falar que dali ele não se solta, se quiserem matar ele, vai ter que matar ele mesmo. Então Salomão chega e fala, pronto, que seja feito conforme a vontade de Joabe. E ali, Joabe é morto. E Simei praticamente é o que tem maior graça. Simei é aquele que quando Davi tem que fugir de Absalão, Simei amaldiçoa Davi e pede perdão quando Davi é restituído. E aí Davi fala que não vai agir contra a vida de Simei. Aqui, novamente, Simei é agraciado, porque Salomão chega e fala, olha, para que nada te aconteça, você vai ficar aqui em Jerusalém, e se você sair de Jerusalém, você vai ser morto, entendeu? Ele diz que boa palavra é essa do rei, aceita aquilo que o próprio rei fala para ele, mas o grande problema de Simei é que, passado o tempo, Simei vai chegar e sair de Jerusalém, porque dois moços da sua casa saem daquele local e ele vai atrás desses moços. E aí, Salomão fica sabendo, chama ele à presença, pergunta o que ele faz e, a partir daí, sentencia Simei à morte e Simei morre. E assim inicia o ministério de Salomão como rei sobre Israel. Salomão aliou-se ao faraó, rei do Egito, casando-se com a sua filha. Ele a trouxe à cidade de Davi, até terminar a construção do seu palácio e do templo do Senhor e do muro em torno de Jerusalém. Então aqui a gente vai ver algo que vai afetar drasticamente os últimos dias de Salomão. Talvez aqui tenha sido o início de toda a derrocada de Salomão. Afinal de contas, suas mulheres adoravam os deuses das suas terras natais. Bem, capítulo 3 então, Salomão vai pedir por sabedoria ao Senhor. E Deus vai dar a sabedoria que Salomão pediu, porque Deus vai falar, olha, você poderia ter me pedido qualquer coisa, mas você me pediu para poder julgar de forma prudente o meu povo.
Então, como você não pediu longevidade, nem riqueza, nem a morte dos seus inimigos, mas pediu entendimento para poder discernir o que é justo, Deus chega e fala que vai dar a Salomão um coração sábio e inteligente, de modo que antes dele não haverá igual a ele, nem depois dele haverá. Também, aquilo que Salomão não pede, Deus também dá a ele, porque fala, olha, tantas riquezas como glórias, que não haja teu igual entre os reis por todos os teus dias. Então o texto ele é bem claro, não haja teu igual por todos os teus dias. Esse é o relato que nós encontramos no livro de Reis. Logo depois disso, nós verificamos que a sabedoria de Salomão é testada. Vai ter o caso das duas mulheres que apresentam uma criança na presença do rei, e as duas alegam ser a mãe da criança. Salomão vai ouvir a história toda e no final ele vai mandar trazer uma espada e cortar a criança ao meio e entregar uma parte para uma e uma parte para outra. A partir daí, a que é realmente mãe fala que prefere a criança viva nos braços da outra mulher do que ter a criança morta. A outra, que não é a mãe, mas alega ser, fala, olha, que não seja nem meu nem seu, corta. E aí Salomão decide por aquela que mostrou benevolência, amor materno, e vai falar, esta aqui é a mãe, pode entregar a criança a ela. E a partir daí o povo fica admirado por ver a sabedoria de Salomão. Uma coisa muito interessante que nós encontramos no capítulo 4 é o texto do versículo 21. Dominava Salomão sobre todos os reinos, desde o Eufrates até a terra dos filisteus e até a fronteira do Egito, os quais pagavam tributo e serviram a Salomão todos os dias da sua vida. Bem, então, quando nós olhamos para o mapa, verificamos Israel, as 12 tribos ainda estão unificadas, Salomão reinava sobre as 12 tribos, mas o texto diz que ele reinava sobre todo o Eufrates. Então, o rio Eufrates, nós temos a sua curva sinuosa, então nós conseguimos identificar. A terra dos filisteus, ela vai fazer fronteira com as águas, então nós conseguimos identificar também. E o próprio traçado que vai fazer a separação com a fronteira do Egito também nós conseguimos identificar. Então o texto vai deixar bem claro que Salomão dominava sobre todos os reinos, desde o Eufrates até a terra dos filisteus e até a fronteira do Egito, os quais pagavam tributo e serviam a Salomão todos os dias. Então você consegue mensurar quais eram as riquezas de Salomão, uma vez que todos os povos ao redor pagavam tributo a ele. Você consegue imaginar qual era a beleza do templo que Salomão criou, tendo em vista as riquezas que ele possuía. Então, Salomão deu muitas coisas para que o templo fosse erguido. Você consegue mensurar quando você consegue enxergar o tamanho do território e das pessoas que ofertavam a Salomão. Mas tem uma coisa aqui que vai refletir o caráter messiânico do próprio Jesus. Então, quando nós olhamos para Salomão, Salomão vai tipificar esse caráter messiânico, por exemplo, nessa passagem. Porque o Messias realmente é aquele que tem capacidade de colocar as nações sob o seu domínio e governá-las com equidade e paz, que é o que o Messias vai fazer no retorno, no reino milenar. Nesse momento, o Messias estará reinando sobre todo o mundo conhecido. E ele vai reinar com equidade. Ele vai ter domínio sobre todos os governos. Então aqui Salomão está espelhando, num aspecto muito curto e limitado, aquilo que é o caráter messiânico do reino milenar, do reino que virá. Continuando então, 4:22, as provisões diárias de Salomão eram 30 tonéis da melhor farinha. Lembra o que aconteceu lá com Samuel? Quando o povo pede um rei, pede um rei, pede um rei, e aí Samuel fala, vocês têm certeza? Porque o rei é isso, isso, isso e isso. O rei terá direito a inúmeras coisas. Vocês perderão muitas coisas. Um rei é muito caro. Vocês querem ter um rei? E o povo fala que quer ter um rei. E aqui nós encontramos um texto em que indica como era caro ter um rei. As provisões diárias de Salomão eram 30 tonéis da melhor farinha, 60 tonéis de farinha comum, 10 cabeças de gado engordado em cocheiras, 20 de gado engordado no pasto, e 100 ovelhas e bodes, bem como servos, gazelas, corças e aves escolhidas. Então, isso aqui era a provisão diária que Salomão recebia para poder alimentar todos aqueles que estavam debaixo da sua tutela. Os seus
comandantes de exército, o seu exército, sua tropa, sua guarda real, as pessoas que tomavam conta do templo, aquelas que alimentavam os animais, os seus serviçais. Então, com isso, Salomão supria as necessidades diárias daquele povo. Então, realmente, ter um rei era custoso. E aqui vai tratar então sobre as edificações de Salomão. Salomão deu ordens para a construção de um templo em honra ao nome do Senhor e de um palácio para si mesmo. E quando nós olhamos isso, nós vamos verificar também a construção do templo. Ela é bem descrita em 6.1 e em Crônicas 3.2. 480 anos depois que os israelitas saíram do Egito, no 4º ano do reinado de Salomão em Israel, no mês de Ziv, o 2º mês ele começou a construir o templo do Senhor. E o cronista também vai deixar relatado, começou a construir no 2º dia do 2º mês do 4º ano do seu reinado. E o que Salomão construiu? Ora, todas as coisas que vão compor o templo. Existe um relato bem completo quando nós olhamos para Reis. Quando nós olhamos para Crônicas, não. Mas Crônicas é o único que fala a respeito do véu. Então nós temos a medida do templo, o material da construção, os pórticos, as janelas, as salas laterais, o lugar santíssimo, os querubins, o véu, as paredes e pisos e as portas. Tudo está descrito. Então os judeus conseguem chegar e fazer uma construção do templo, baseado em tudo aquilo que está descrito nessa passagem. Continuando então, existe uma passagem logo depois que o templo ele é inaugurado. Salomão vai orar, vai dedicar o templo. E dentro dessa oração, dentro dessa dedicação, eu tirei essa pequena parte do texto para que nós possamos trabalhar ela. Quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque, e tu te indignares contra eles, e os entregares às mãos do inimigo, a fim de que os leve cativos à terra inimiga, longe ou perto esteja, e na terra aonde fores levados cativos, caírem em si e se converterem, e na terra do seu cativeiro te suplicarem, dizendo: peraí, o reino está unificado, Salomão está nos seus primeiros dias, ele não pecou, Deus não falou que vai tirar o reino dele. Por que ele está dizendo isso? Quando pecarem contra ti, a fim de que os leve cativos à terra inimiga, longe ou perto esteja, na terra para onde forem levados cativos. Só existe um que pode revelar essas coisas, o próprio Deus. Então você vê aqui uma revelação daquilo que vai acontecer. Muito antes de que os fatos venham a ocorrer, Salomão ora. E na sua oração há a percepção daquilo que vai acontecer. Somente Deus poderia iluminar, poderia trazer à tona nas palavras de Salomão aquilo que poderia acontecer e como o povo deveria se portar quando isso viesse a acontecer. Porque o texto diz: e te suplicarem dizendo: pecamos e perversamente procedemos e cometemos iniquidade, e se converterem a ti de todo o teu coração, de toda a tua alma, na terra dos seus inimigos, que os levarem cativos e orarem a ti, voltados para a sua terra, que deste a seus pais, para esta cidade que escolhestes, para a casa que edifiquei ao teu nome, ouve tu dos céus, lugar da tua habitação, a sua prece e a sua súplica, e faze-lhes justiça. Perdoa o teu povo, que houver pecado contra ti, todas as suas transgressões que houverem cometido contra ti, e move tu a compaixão os que os levaram cativos, para que se compadeçam deles, porque é teu povo, é tua herança, que tiraste da terra do Egito, do meio do forno de ferro. Você já se perguntou por que Neemias e Esdras conseguem voltar? Por que eles chegam, o copeiro do rei: ah, meu senhor, eu estou tão triste, a minha terra está desolada, não tenho nada, sabe? Os muros estão caídos, o templo não existe. O que tu quer? Diz aí. Ah, eu quero ir lá edificar tudo. Tá bom, então toma uma carta, toma aqui
que você precisa? Quanto de madeira, quanto de orçamento? Pode levar tudo, leva tudo e constrói. Como assim um escravo consegue uma benevolência tão grande como reerguer novamente a sua nação? Reerguer os muros, reerguer o templo. Como? Se Deus não operar, isso é impossível de acontecer. E aqui está dizendo que quando o povo fosse levado para a terra do seu cativeiro, e ele caísse em si, e ele começasse a orar, e ele começasse a buscar a Deus, Deus ia mover o coração do povo que tinha levado eles cativos, ia movê-los com compaixão, para que eles pudessem ser ouvidos, para que esse povo se compadecesse, e para que eles tivessem do melhor na terra para o qual eles foram levados. O que acontece com Daniel? Daniel é colocado como segundo em comando, um escravo, segundo em comando na Babilônia. É Deus operando, mesmo o povo em pecado, mesmo o povo na terra onde foi levado como prisioneiro. Deus continua cuidando do seu povo, mesmo o povo estando distante. É exatamente o cumprimento da oração de Salomão. Então Deus está cumprindo com a sua palavra que ele colocou na boca de Salomão, para que o povo pudesse ser agraciado. Existem maravilhas dentro do texto. Pena que nós não temos tempo para poder abordar todas. Aqui eu trouxe à tona apenas um aspecto, que você possa estudar e rememorar tantos outros. Bem, e agora a gente começa a trabalhar sobre prosperidade e o declínio de 62 até 45. E aí, logo depois que o templo vai ser dedicado, que aquela oração vai ser feita, nós vamos ter essa passagem onde que Deus vai admoestar tanto a Salomão quanto aos seus descendentes. Mas antes dessa admoestação, a gente tem que ler 2 Crônicas 7,14. E se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu o ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Essa é uma passagem específica, que é a resposta da oração de Salomão. Deus responde a Salomão. E essa é a resposta dele. Então, qual é a terra que estará sendo sarada? É a terra de Israel. A gente utiliza essa passagem de forma errada para inúmeras coisas. Deus só tem obrigação de curar a terra de Israel, de sarar a terra de Israel, porque é exatamente a terra de Israel que esse versículo está se referindo. Deus tem poder para sarar e curar qualquer outra terra? Sim, Deus tem poder, ele pode fazê-lo à medida que for da sua vontade, mas ele não tem obrigação de fazê-lo porque não está descrito no texto bíblico. O texto bíblico descreve que ele falou que vai curar e sarar a terra de Israel. Deus pode curar e sarar qualquer outra terra? Pode. Você pode orar, Deus pode realmente, vamos botar assim, o coração de Deus pode ser movido, né, para que a gente entenda da nossa forma, e Deus realmente pode sarar uma outra terra, mas obrigação ele não tem. Ele tem a obrigação de cumprir com sua palavra. A sua palavra não volta vazia. E aí é o que eu quero deixar à tona desse texto, mas logo depois disso, Deus vai admoestar Salomão e seus descendentes, e vai tratar com eles, falando, olha, até aqui tudo bem, mas se vocês se desviarem, se vocês deixarem os meus estatutos, os meus mandamentos, se vocês forem e servirem aos outros deuses, então eu vos arrancarei da minha terra, que vos dei, e da casa que santifiquei em meu nome, e lançarei longe da minha presença, e a tornarei em provérbio e motejo entre os povos. Desta casa, agora tão exaltada, todo aquele que por ela passar pasmará e dirá, por que procedeu o Senhor assim para com esta terra e esta casa? E responder-se-lhe-á, porque deixaram o Senhor, o Deus de seus pais, que os tirou da terra do Egito, e se apegaram a outros deuses, e adoraram e os serviram. Por isso trouxe sobre eles todo este mal. Então Deus também está dizendo, olha, se vocês realmente me abandonarem,
o pior vai acontecer nessa terra. Desse templo não vai sobrar menção, e os povos que vão passar vão rir de vocês. É o que vai acontecer. E realmente, ao longo da história, é o que vai acontecer. Você vai ver que Judá vai cair. Ela cai depois de Israel? Sim, cai depois de Israel, mas vai cair, porque os descendentes também fazem o que é mal aos olhos do Senhor. Bem, mas para a gente poder identificar que Salomão era um cara que tinha muita inteligência, muita sabedoria, a gente pega esse texto de 4:34, onde que o texto diz: os homens de todas as nações vinham ouvir a sabedoria de Salomão. Eram enviados por todos os reis que tinham ouvido falar da sua sabedoria. Às vezes a gente fica com o texto da rainha de Sabá. A rainha de Sabá vem para ouvir a sabedoria de Salomão e testa ele em inúmeras coisas. Ela visita todos os arredores do reino. Ela vai ao templo, ela come com Salomão, ela vê as vestes dos serviçais de Salomão. E ela se encanta e ela fala: olha, a sabedoria que eu ouvir falar de você, ela não é nada comparado àquilo que eu descobri quando eu comecei a te indagar. E o texto vai chegar a dizer que não houve nada demasiadamente difícil que Salomão não pudesse explicar. Então você vê que Salomão era um homem singular no seu tempo, porque o texto vai dizer que homens de todas as nações vinham ouvir a sabedoria de Salomão. Eram enviados por todos os reis que tinham ouvido falar da sua sabedoria. E não eram perguntas simples, não era 2 mais 2, eram coisas complexas. E as pessoas saíam dali convencidas. Você sabe como é difícil convencer alguém de alguma coisa. Alguém vem chegar e tirar uma dúvida e você conseguir fazer com que essa pessoa entenda que o modo como você está discursando, falando a respeito daquele assunto faz sentido e é procedente. Salomão conseguia fazer essas coisas. Esses textos, essas passagens citadas, 1 Reis 4:26, 10 do 26 ao 29, 14 a 17, 9 do 25 ao 28, vão indicar a quantidade de carros e cavalos que Salomão tinha. Então a gente verifica aí coisas que Salomão possuía e que fatalmente Deus disse que se ele tivesse em excesso, poderia desviar o coração do homem da presença do Senhor. Bem, mas ele tinha uma sabedoria superior. E 1 Reis 4, do 29 ao 32, vai deixar claro que Salomão conseguia discorrer e escrever sobre musgos até árvores, plantas de todas as espécies. Ele descrevia todos os animais da região, aves, peixes, quadrúpedes, todos os tipos de animais que existiam naquela localidade. Se você verificar, foram mais de 1.005 cânticos, mais de 3.000 provérbios. E nós não encontramos tudo isso no livro de Provérbios, não encontramos tudo isso em Eclesiastes. Então, onde está esse material? De onde a gente vê que aquilo que nós possuímos é apenas uma amostra. Porque a sabedoria de Salomão era muito maior do que a quantidade de escritos que nós temos. O tempo que ele se debruçou em cima de escritos foi tamanho para poder fazer todas essas coisas. Então, ele descreve os animais que se movem rente ao chão, os répteis. Sabedoria espiritual, natural, social, econômica, ele detinha de tudo. Mas nada disso foi suficiente para fazer com que Salomão não caísse num dos seus maiores problemas. Ele já tinha se casado com uma egípcia, mas ele vai se casar com amonitas, edomitas, sidônias, moabitas, hititas. E o texto vai deixar bem claro, quando nós olhamos principalmente para os livros que já passaram, é que Deus fala para eles que eles não podem tomar por esposa as mulheres da localidade de Canaã, dos povos ao redor. Porque Deus fala: quando certamente vocês fizerem isso, fatalmente vocês terão o coração de vocês desvirtuado. Vocês deixarão de me adorar, porque as mulheres dessa localidade vão fazer com que vocês adorem os deuses estranhos. E aí você verifica que Salomão vai casar com uma amonita, e os amonitas cultuam Moloque, vai se casar com uma Sidônia, e sidonitas cultuam Asterote, e vai se casar com moabitas, e moabitas vão cultuar Camus. Daí a gente já verifica os problemas que Salomão teve por causa dos casamentos dele. Casamentos políticos, sim, mas ele teve casamento com as pessoas desses povos
e aí isso vai gerar consequências para ele. É óbvio que não foi só a questão com as mulheres, a gente verificou que ele acumulou muitas posses, cavalos, carros, e tudo isso vai acarretar em problema para ele. Mas você verifica que, em grande foco, Salomão começa a adorar esses deuses. Ele começa a participar desse culto a esses deuses estranhos junto das suas esposas. E isso vai fazer com que Deus venha se irar. Então o profeta Aías vai ser levantado e ele vai encontrar com Jeroboão. Jeroboão é um oficial de Salomão. E ele vai encontrar com Jeroboão, vai pegar uma capa nova, vai pegar e rasgar essa capa em 12 partes, e ele vai falar para Jeroboão, pega 10 partes. E aí, quando Jeroboão pega essas 10 partes, ele vai falar, saiba que o reino de Israel será dividido, e será te dado 10 partes, você reinará sobre essas 10 partes. 2 partes ficarão com a casa de Judá, porque eu tinha prometido a meu servo Davi que eu não iria apagar a lâmpada da casa de Davi, da casa de Judá. Então, por amor a Davi, manterei uma porção do povo seguindo a Davi. Então, se tem dois pedaços de pano, então a gente sabe que um é a casa de Judá e um outro é uma outra tribo. E aí a gente verifica quem fica com Judá é Benjamim. Bem, para não ficar somente naquilo que estou dizendo, a gente pode ler então Deuteronômio e vai estar lá escrito, porém, este não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalos, pois o Senhor vos disse, nunca mais voltareis por este caminho, tampouco para si multiplicará mulheres, para que seu coração não se desvie, nem multiplicará muito para si prata ou ouro. E aí a gente verifica a quantidade de carros e cavalos que ele possuía, a quantidade de mulheres com as quais ele se casou, das quais Deus tinha dito que não era para se casar com as mulheres da localidade ao redor, e ainda a quantidade de ouro, prata que Salomão tinha, fruto de todos os povos que chegavam e viam e ofertavam a Israel nessa época. Bem, a consequência disso tudo é que o reino vai ser dividido. Então nós vamos ter o reino do norte, com as 10 tribos, que são essas que estão aí no visual, e o reino do sul, com 2 tribos, que é Benjamim e Judá.